Em entrevista exclusiva à Jovem Pan no programa Pânico, nessa segunda-feira, a pré-candidata à presidência Manuela Dávila, do PCdoB, afirmou que a não votação da reforma da Previdência foi uma grande vitória. Ela também aproveitou o espaço para criticar o presidenciável Jair Bolsonaro. Vamos ver, Andrezão. Bolsonaro não tem um nacionalismo, né? Alguém que quer matar todo mundo do povo, que pensa diferente. Meu nacionalismo é comprometido com o povo brasileiro, né? Com as mulheres do Brasil. 50% do Brasil, o que é o Brasil? 52% do Brasil são mulheres. Alguém que acha que nós podemos ser estupradas se a gente for bonita, não é alguém que tem nacionalismo nenhum, porque não defende o povo. Não existe nação sem povo, né? O que faz uma nação é o seu povo. Eu sou apaixonada pela ideia de que o Brasil pode ser um sonho que se realize, pode se desenvolver, porque eu sou profundamente apaixonada pelo nosso povo, né? Senão isso aqui seria um território. Seria um território, jogo de war, né? Não, isso aqui é um povo. Tá aí toda a profundidade do pensamento de Manuela Dávila, aquela que sente saudade do Muro de Berlim, que citou a Alemanha Ocidental outro dia para falar dos dados relativos a armas de fogo, e ela acusa praticamente o Bolsonaro, direto ou indiretamente ali, de alguém que quer matar todo mundo e que pensa diferente. Também não dá, né, Augusto, para chegar a esse Olha ponto. Só, Felipe, o primeiro... Você completa, por favor, eu te interrompo. Não interrompeu não, é só isso. É que você pode fazer críticas a qualquer candidato, mas não dá para você distorcer assim o pensamento alheio. Eu respeito a verdade em relação a todos os candidatos. Claro. Eu acho que a gente, quando fala do Lula, nós não perseguimos ninguém, não. Constatamos. Exato. Quanto à profundidade do pensamento dela, ela me induz a repetir uma das incontáveis grandes frases do Nelson Rodrigues. Ele dizia que fulano de tal, a profundidade o pensamento dele é tão profundo que uma formiguinha pode atravessar com água pelas canelas. É o caso da Manuela Dávila. Agora é o seguinte, como é que ela pode afirmar que o candidato Jair Bolsonaro quer matar todo o povo que discorda dele? De onde ela tirou isso? De onde ela tirou? Eu posso afirmar que os ídolos da Manuela Dávila, ou o maior deles, Stalin, exato, ele matou tanta gente quanto Hitler. Não há nenhuma diferença. Nenhuma. Como ele foi vitorioso na guerra, apareceram menos os crimes que ele cometeu. Ele foi um assassino psicopata, que a Manuela Dávila venera. Agora, como é que pode a adoradora de um assassino acusar de assassino quem não disse nada que pudesse conduzir a essa declaração que é infamante e cretina? Exatamente. Não só Stalin, né? Tem a ditadura cubana, sim, tem claro, a ditadura venezuelana. Fiquei no ídolo maior dela, Mao Tse Tung. Mao Tse Tung na China. Todos esses que são exaltados tanto pela Manuela Dávila quanto pelo partido que ela integra, o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. Isso, porque só por ter esse nome, palavra no que partido, ela não ousa dizer. Ela não fala em nenhum momento comunista. Ela esconde porque ela sabe que é o outro nome do serial killer da política. E ela também falou sobre o Lula. Vamos ver, Andrezão. Eu defendo que quem tem direito de decidir, eu quero ganhar do Lula na urna. Eu defendo que o que vale na democracia é o voto. O voto das pessoas. Mesmo condenado? Não, porque eu julgo que o juízo que foi feito sobre ele é político. Por quê? Porque todos os brasileiros, eles gostam de dizer assim, nenhum brasileiro está acima da lei. É verdade, nenhum deve estar. Muitos estão. Tem um pessoal ali de uma delação, né? Mandava matar, mas tá tudo lá, continua no mesmo lugar. Mas tem muitos que estão abaixo da lei. Né, muitos. Dos nossos 760 mil presos do Brasil, 40% não foram julgados. Eu não estou falando de gente condenada. As mulheres, tinham mulheres com crianças presas no Brasil sem serem julgadas, certo? Julgado. Porque a pessoa só é condenada depois que ela é julgada, né? Todo mundo está de acordo com isso? Então vamos lá, tem uma parte grande do Brasil que está abaixo. Quando se julga uma pessoa sem provas... O mérito já foi julgado, Manuela. Não, já foi julgado. Mas você não é um discurso meio que pra eles tudo, pra gente nada? Parece daí o discurso do Maluf também, esse daí, rouba mais faz. Aí é Dr. Paulo. Deixa eu falar, peraí. Olha só, vejam bem, a maior prova de que o meu discurso é o que eu acredito que é o correto é que eu sou adversária dele nas urnas, certo? Eu quero debater com ele porque que nós não enfrentamos a desigualdade entre homens e mulheres no Brasil e o impacto que isso gera na economia. Tá aí, Manuela Dávila defendendo. A jovem farsante. Defendendo o Lula da condenação em segunda instância. Não tem nada na cabeça. Nada. É fraude o que ela está dizendo.
Zé Maria Trindade, que tal Manuela Dávila ainda defendendo Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que não tem prova para ele ser condenado? Não, ele foi condenado. E ela acerta quando diz que existem alguns abaixo da lei. O Lula, aí ela fala julgado. Ele já foi julgado, já foi condenado e não está preso. E as pessoas que ela citou não foram condenadas, mas estão presos, porque houve evidências. E há evidências e provas, e não se discute pelo menos mais isso no primeiro caso, que é o caso do triplex. Esse já está concluído quanto ao mérito e há uma condenação, inclusive de segunda instância, e faltam outros, né? Agora, sobre o partido da Manuela, veja bem, o símbolo, Felipe, é um martelo e uma foice. Não se usa aquilo mais nem para cortar grama do meu jardim. Hoje não usa mais. Hoje o Brasil é um país que tem aí agropecuária como carro-chefe do crescimento e tem colheitadeiras aí de 1 milhão, sabe? Tem colheitadeiras que custam 2 milhões de dólares, ou seja, equipamento por GPS e tal e tal. E o partido dela tem como símbolo uma foice e um martelo. E eu tenho dificuldades de avaliar essas candidaturas. Você fala do Boulos, da Manuela. Eu comparo ao Fidelix, por que não? Ao José Maria Mael, por que não? Porque a quantidade de votos é ali parecida, ou seja, estão no mesmo patamar. Dão a Manuela um tom assim de maior densidade, porque o que você critica muito, Felipe, da história da intelectualidade que apoia ou não apoia e tal, mas para mim são todos fora do baralho e estão ali apenas para participar do pleito. Perfeito. Não tem chance. Perfeito. Historicamente, eles são derrotados por candidatos exóticos, por exemplo. Eles foram esmagados, os candidatos PCdoB, pelo professor Enéas, doutor Enéas, por exemplo. Isso. Então, não é por aí. Ele é tratado como partido grande por causa dos intelectuais que o seguem. Você tem razão, intelectuais entre aspas. Agora, vamos sepultar de vez essa frase de que é julgamento político e deve ser feito pelas urnas. Tá? Vamos lá. Primeiro, você tem que extinguir o judiciário. Fecha. Você faz a coisa pela consulta direta. E como o Lula tem quantos processos? 6. Será condenado a maioria deles? Vai ser condenado agora. E aí como é que faz? Outra eleição? Até chegar ao fim dos processos do Lula, de todos quando todos forem julgados, a eleição já se foi. E aí, você convoca uma eleição para decidir se o Lula é inocente ou culpado? Quer dizer, é uma tese imbecil, além de inviável. E ela é uma contradição ambulante, porque ela está falando ali da quantidade de presas. Ela fala das mulheres, porque ela quer erguer essa bandeira de defensora das mulheres. Então ela fala da quantidade de presas provisórias, aí cita aquelas que têm filho para sair em defesa dessas pessoas, que ainda não foram julgadas. Aí o Lula, que já foi julgado e condenado com provas, não está grávido, ela diz até segunda que ordem. não tem prova. Então, quer dizer, ela prega o julgamento por um lado e depois que dissipar esse julgamento e transformá-lo num julgamento pelas urnas, dizendo que ela quer enfrentar o Lula em debate. Não foi isso que ela disse no final? Para apoiar no segundo turno. Para apoiar no segundo turno, falar por que a desigualdade social não foi diminuída. Ela defende a prisão do Lula. Seguindo o raciocínio dela, ela defende a prisão do Lula. E vamos parar com essa história. Esse pessoal fica falando em desigualdade social o tempo todo. Gente decente se preocupa com a pobreza, tem que reduzir a pobreza. Os pobres têm que ter oportunidades e, se tiverem talento, correrem atrás e tal, poderem ficar ricos. Isso é que tem de acontecer. E não deixar eles terem as ferramentas pobre. necessárias para crescer. Não é deixar os ricos, muitos deles que ganharam dinheiro por mérito, por trabalho, porque acordavam cedo, trabalhavam muito, chegavam em tarde, ainda preparavam o trabalho no dia seguinte. Não é querer que os ricos se empobreçam. Então fica esse discurso ridículo de diminuição da desigualdade social. Lá em Cuba você tem uma desigualdade social pequena, é todo mundo igual na miséria. Todo mundo tem fome. Não resolve nada, quer dizer, é um discurso. É por isso que eu estava falando mais cedo que ou se é intelectual ou se é de esquerda, porque se você fica combatendo isso, tem que combater a pobreza, não os pobres, evidentemente. Você tem que deixar os pobres ficarem ricos e fazer com que o país dê oportunidades a essas pessoas. Sim, porque se você persegue o paraíso socialista, paraíso tem que ser com todo mundo vivendo bem, não com todo mundo vivendo mal. Zé Maria quer complementar?
Isso aí é evidente que não há direitos iguais e não tem como o capitalismo ele se prende em pés fixos, né? Então é evidente que vai ter uma linha ali que vai precisar sim de ajuda. Os países mais ricos do mundo, há moradores em situação de rua, ninguém consegue 100%, né, acabar com isso, mas que é preciso um incentivo maior. O total, prioridade total à produção. No Brasil, Felipe, muita gente tem vergonha de dizer que tem dinheiro. Ficou um tipo de vergonha a pessoa que ganha dinheiro e que é bem sucedida. Ele fica receoso de falar. Ao contrário, como os Estados Unidos, que as pessoas têm orgulho de ultrapassar, por exemplo, já sou milionário, conseguir ultrapassar a casa de $1 milhão, é quando o dinheiro começa a trabalhar por mim, né? E lá é um certo orgulho. Aqui não. As pessoas, eu não sei se qual a origem desta nossa cultura, tem vergonha disso. Então, eu acho que é o seguinte, né? Por que em 13 anos de governo do PT, PCdoB, essa turma toda, eles não cuidaram disso? Eles apresentam o Brasil como um inferno agora. Foi criado por eles, então. Porque eles estiveram no gol, foi permitido que a coisa se agravasse por eles, porque eles saíram do poder outro dia. Isso não foi criado pelo Temer, né? Você poderia até dizer que o Temer manteve isso, tá bom. Mas eles não fizeram nada para resolver os problemas que eles apontam. Agora, então é o seguinte, e sempre haverá um tipo de desigualdade. Vamos deixar claro isso aí para que não seja, para que eu não sou cínico. Então é o seguinte, a igualdade absoluta é injusta. Como é que você vai pagar a mesma coisa para um médico extraordinário e para um médico normal ali, por exemplo? Uma pessoa que se esforça muito e outra que se esforça pouco. Quer dizer, você tem mais talento, outra que tem menos. Tem mais talento, outros têm menos. Qual é o problema? Se tudo é para ser absolutamente igual, ninguém precisa estudar. Porque eles confundem a igualdade de oportunidade com igualdade de resultado. Eles querem dar a igualdade de resultado a todo mundo. Claro. Isso é um completo absurdo. E tudo isso é consequência dessa ideologia da inveja. Então ficam com essa inveja de quem trabalha e ganha o seu dinheiro, e muitas das pessoas que trabalham e que ganham dinheiro acabam se sentindo culpadas. Então você tem muitos ricos que aderem a esses movimentos socialistas que na verdade vão fazer mal a eles, obviamente, se eles não forem comparsas e os amigos do rei, como a gente viu acontecer no PT. Então eu costumava dizer que o problema dos ricos no Brasil é que ele não tem culpa, é que eles têm o sentimento de culpa por ser rico, não por ser ignorantes. Perfeito. A elite brasileira precisa estudar mais, conhecer esses movimentos para não deixar cair, se deixar cair nessa ladainha.